Olá, Alexandre quem vos fala e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo passado, vimos a introdução do curso de JavaScript e hoje iniciaremos a aula de número 1, cujo a mesma é a introdução da linguagem do JavaScript. E sem enrolação, vamos ao que interessa. JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível que é frequentemente usada para criar páginas interativas para a internet. Ela permite que desenvolvedores criem sites que respondem às ações do usuário, como cliques em botões, preenchimentos de formulários. JavaScript é uma das linguagens de programação mais populares atualmente e é suportada por todos os principais navegadores de internet. Com o JavaScript, é possível adicionar dinamismo aos sites, permitindo que as páginas carreguem dados em tempo real, animem elementos da página, criem efeitos visuais e muito mais. A linguagem é fácil de aprender e pode ser usada tanto para pequenos scripts quanto para grandes aplicativos web. Esse código aqui abaixo é um exemplo de código em JavaScript e é uma função chamada exibir mensagem e que retorna uma mensagem de alerta no navegador escrita Olá Mundo. Muito bom, muito interessante, mas o que é possível fazer com JavaScript? E seguindo a lista, temos alguns exemplos do que é capaz de desenvolver com o JavaScript. O JavaScript pode ser usado para validar campos de formulário, como verificar se o usuário inseriu um endereço de e-mail válido ou se uma senha atende aos critérios de segurança. É possível criar animações em HTML e CSS, mas com JavaScript pode ser utilizado para controlar a animação, tornando-a mais interativa e dinâmica. Também é possível manipular o DOM. O JavaScript permite que você manipule o Document Object Model de uma página da web, o que significa que você pode adicionar, remover ou modificar elementos na página. Com o JavaScript também é possível criar jogos. Com o JavaScript podemos criar aplicativos tanto no lado cliente como no lado servidor, realizar solicitações HTTP, criar gráficos e visualizações, trabalhar com banco de dados, adicionar recursos de geolocalização, criar extensões de navegador, desenvolver chatbots e criar aplicativos móveis híbridos. E agora que já vimos alguns exemplos do que é possível fazer com JavaScript, vamos conhecer por cima a sua história e também as versões às quais o JavaScript passou até chegar na atual. Tudo começa enquanto Brandon Eich trabalhava na Netscape em maio de 1995. Originalmente, o objetivo do JavaScript era tornar as páginas web mais interativas, oferecendo uma maneira de modificar o HTML e o CSS dinamicamente no navegador. Na época, o Java era uma linguagem de programação popular e o JavaScript foi criado para ser uma linguagem complementar que conectaria as partes interativas escritas em Java. E devido a esse fato, o JavaScript foi projetado para se parecer com Java. Inicialmente, o JavaScript tinha diferentes nomes, como Mocha, que era o nome de código, e LiveScript nas versões beta do Netscape Navigator 2.0, lançadas em setembro de 1995, mas acabou recebendo o nome final de JavaScript na versão beta 3 do Netscape Navigator 2.0, lançada em dezembro de 1995. A partir daí, houve então uma grande mobilização para que o JavaScript fosse padronizado. E, portanto, existem dois padrões para essa linguagem. O primeiro, o ECMA 262,
e o ISO 16262. O ECMA 262 é considerado o padrão principal e é hospedado pela organização ECMA International. Já o ISO 16262 é um padrão secundário, hospedado pela Organização Internacional de Padronização ISO e pela Comissão Eletrônica Internacional. Para evitar problemas de marca registrada, o nome ECMAScript foi escolhido como o nome da linguagem descrita por esses padrões, ao invés de JavaScript, que era uma marca registrada da empresa Sun Microsystems. Embora as pessoas muitas vezes usem os termos JavaScript e ECMAScript de forma intercambiável, tecnicamente, ECMAScript se refere ao padrão da linguagem e às suas versões, enquanto o JavaScript se refere à linguagem e às suas implementações. Aqui temos os resumos das modificações das versões que foram sofrendo ao longo dos anos desde sua criação. Então, como a primeira versão padronizada, nós temos o ECMAScript 1.0, lançada em julho de 1997. Ela incluía recursos básicos como variáveis, loops, funções e objetos. O ECMAScript 2.0 foi lançado em julho de 98, que foi uma pequena atualização para manter o ECMA 262 em sincronia com o padrão ISO. O ECMAScript 3.0, lançado em dezembro de 1999, introduziu recursos essenciais como expressões regulares, tratamento de exceções try, catch, finally, melhor manipulação de strings, novas declarações de controle de fluxo como do while e switch, novos métodos para erase objetos e muito mais. Essa versão continuou a ser a principal e usada por muitos anos, devido à sua ampla compatibilidade com os navegadores daquela época. ECMAScript 4.0, abandonada em julho de 2008, teria sido uma atualização massiva, como tipagem estática, módulos, namespaces e muito mais, mas acabou sendo muito ambiciosa e dividindo os administradores da linguagem. ECMAScript 5.0, em 2009, introduziu novos recursos, como suporte a getters e setters, melhorias no gerenciamento de erros e novas funções para manipulação de arrays. Essa versão também incluiu algumas mudanças importantes na sintaxe, como a adição de literais de strings multilinhas, alguns recursos da biblioteca padrão e modo estrito ou strict mode. Muito importante, a ECMAScript 6.0, em 2015, uma grande atualização que cumpriu muitas das promessas do ECMAScript 4.0. Essa versão é a primeira cujo nome oficial, ECMAScript 2015, é baseado no ano de publicação. Ela trouxe muitas mudanças significativas, como a introdução das palavras-chave let, const para a declaração de variáveis, array functions, classes, módulos e promessas. Essa versão foi um grande salto em termos de funcionalidade e tornou o JavaScript ainda mais poderoso e expressivo. ECMAScript 2016. Em julho de 2016, a primeira versão anual, a versão 7.0, incluiu recursos como operadores de exponenciação, funções async e await e novas funções para manipulação de arrays. É o ciclo de vida de lançamento mais curto, que resultou em menos recursos novos em comparação com o grande ECMAScript 6.0. ECMAScript 2017, a versão 8.0, adicionou recursos como async functions, object values,
Melhorias no manuseio de erros e literais de strings de marcação. ECMAScript 2018. Algumas das melhorias são a adição de REST, Spread Properties para objetos literais, introdução do método padStart, padEnd nas strings e a introdução do operador de asserção regexp ou expressões regulares. ECMAScript 2019. Algumas das melhorias são adição dos métodos ArrayPrototypeFlat e ArrayPrototypeFlatMap, método ObjectFromTrace e a introdução do operador de encadeamento opcional, o interrogação. ECMAScript 2020. Algumas de suas melhorias: adição de BigInt para representar inteiros maiores do que o limite de number, adição do método stringPrototypeMatAll e a adição de PromiseAllSettle para lidar com promessas em paralelo. ECMAScript 2021. Algumas das melhorias são a adição de recursos para lidar com casos mais específicos em match de string, adição de recursos para lidar com operações assíncronas de forma mais limpa e clara, adição do método weakRefs, permitindo um monitoramento e liberação de objetos que não estão mais em uso. E o ECMAScript 2022, a versão mais recente e a 13ª edição. Algumas das melhorias são promises de nível superior em módulos sem a necessidade do async, atributos e métodos privados, atributos e métodos estáticos e método para indexação relativas em strings e arrays add. Ok, vimos um pouco aí da história da linguagem e sua modificação durante os anos. Agora vamos ver o workflow do JavaScript. A primeira etapa começa com o arquivo de script de extensão .js ou com o código JavaScript incorporado no documento HTML entre as tags de abertura e fechamento script do HTML. O próximo passo é o parser. O parser é um programa que lê o código-fonte do seu arquivo JavaScript e o converte em uma estrutura de dados chamada Abstract Syntax Tree, ou simplesmente AST, e é uma representação do seu código em uma forma mais simples e organizada, que é mais fácil de ser analisada e interpretada pelo computador. No terceiro passo, temos o AST, que é uma árvore que representa a estrutura do seu código JavaScript. Cada nó da árvore representa uma instrução ou uma expressão do seu código. O parser cria o AST seguindo as regras de linguagem JavaScript e verifica se o seu código é válido. A quarta etapa, então, é a conversão para binário. Depois que o AST é criado, o próximo passo é a conversão para o código de máquina. O código de máquina é a linguagem que os computadores entendem. Para converter o AST em código de máquina, é necessário um compilador ou um interpretador. O compilador é um programa que traduz o código do AST para o código de máquina, enquanto o interpretador lê e executa o código do AST em tempo real. No quinto passo, o código convertido é o resultado da conversão do AST para o código de máquina. E esse código é geralmente um arquivo binário que pode ser executado diretamente pelo computador. E finalmente, o código convertido é executado pelo computador. O código é carregado na memória e o processador executa cada instrução do código. O resultado da execução pode ser exibido na tela, armazenado em um arquivo ou usado para realizar outras tarefas. Então, agora que já conhecemos um pouco sobre a linguagem do JavaScript,
vamos fazer a instalação das ferramentas necessárias e as configurações para a gente programar em JavaScript. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Então, fellas, se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Curta o vídeo dando um like. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo.